E aí, meus queridos, Deus abençoe a todos. O Fusquinha branco Lotus. Amanhã bora jogar tinta nele, né? Se o tempo for igual hoje, né? Agora tá dando uma mudada na parte da tarde, mas amanhã vou pegar cedo aí, lixar ele, né? Vou correr uma lixa 320 nele todinho. Alguma parte dele já tá lixada, né? Hoje já pintei, né? Lixei, pintei as entradas de porta, fiz uma limpeza geral por dentro. Já pintei aí por dentro do capô também, né? Tava sem pintar. Já pintei tudo aí por dentro do capô. Pintei aí a porta-malas dele também. É isso aí. E as pitangas não tá caindo. Né? Mas isso aqui não vai atrapalhar pintar não. Tá caindo com pouca frequência. Já limpei a interna dele. Pintei a entrada de porta, as caixas de ar, né? Lixei, pintei, né? Praticamente já tá seco, né? Amanhã é só lixar aí por fora e tinta pra cima, né? Por dentro ainda tem muita coisa pra fazer, né? Mas isso aí já é a primeira cobertura de tinta aí pra depois de ter lixado, né? E pintei, né? No caso eu lixei, limpei, aspirei, né? Deixei bem pra ter uma boa cobertura de tinta por dentro aí, né? Depois eu vou passar Brascoved ainda nessas pra dar acabamento, né? Onde foi soldado aí, né? Ainda tem os acabamentos aí, né? Mas já é bom já ir pintando pra ter uma boa cobertura de tinta, né? Que protege mais. Depois que eu aplicar o Brascoved, esse assoalho eu vou pintar de preto Cadillac, né? Vou pintar aí os dois, pintar assoalho a interna, né? Aquelas partes ali, tudo de preto, túnel, né? O túnel aí de preto. Depois, pra quando colar o carpete, não tá tudo pintadinho por baixo, né? Tudo pintadinho aí por baixo. É isso aí, né? Pelo menos as entradas de porta aí já tá no jeito, né? Aqui onde eu tinha aplicado massa, lixei. Lixei aí, já dei a base final. Essa parte de baixo aí, né? Então amanhã é só lixar aí, lixar com a lixa 320 e tinta pra cima, né? Deu a lixada aí nessas canaletas dos vidros, já apliquei essa base aí pra depois, né? Na hora que colocar os vidros não ter ferrugem por baixo da borracha, né? Enferrujar aí por baixo da borracha. Amanhã mesmo é só lixar, começar cedinho, igual fiz aí com a TL, né? A TL também eu comecei cedinho, né? Lixar ela e depois só tinta pra cima, né? TL depois que acabar, né? Acabar essa parte da pintura aí do Fusca branco, aí eu vou de polimento, né? Tanto no Fusca branco como no bege branco. Aproveitei aí que deu uma cobertura, porque esse capô, sinceramente, hein, tem bastante defeito, né? A gente começa a mexer
começa a mexer e começa a aparecer os defeitos, né? Aí eu tinha lixado, passado massa rápida, né? Passado a lixadeira em alguns lugares aí, passei massa rápida, lixei. Aí agora eu usei esse, né, o próprio branco Lotus aí para poder dar essa cobertura, né? Porque eu tô com, no caso eu tô com um pouco bege, na verdade, né? Esse bege aí, que é o bege Nilo. Então eu falei, eu vou aplicar, usar o branco Lotus aí para poder usar como base, né? Usar ele como base para não ter, para não faltar tinta depois, né? Porque como amanhã eu vou lixar, né? Amanhã, na verdade, eu vou deixar secar bem, né? Vou deixar, acho que eu vou amanhã, né? O principal, né? Principal é o Fusca branco, né? Tá o plástico aqui, vou cobrir, porque esse branco eu vou falar. Esse branco ele, né? Se não cobrir ele pinta tudo. Né? Apesar que até esse, né? O branco, esse glacial que é o branco da TL, né? A diferença de tonalidade. No dia que eu pintei aqui, se eu não tivesse coberto o Fusquinha bege aí, eu tinha deixado o Fusquinha bege todo branco. Ele até pegou a poeirinha de tinta assim, né? Mas como eu vou polir ele inteiro, né? Depois vou correr uma lixa, né, 1200 nele, né? Correr uma lixa 1200 para poder dar aquele polimento geral, né? Vou aproveitar até para polir o Fusca da minha filha, que eu não vou pintar ele agora, porque, né, para poder deixar tudo depois que acabar essa fase da pintura, né? Aí eu vou pegar, né, firme aí com a politriz, dar, né, correr a lixa, né? E dar aquele belo polimento aí em todos, né? Pegar aí uns 2 dias aí só pra polimento. Aí vou aproveitar também polir o LK. O LK já passou da hora de polir, né? O LK já passou da hora de polir, que eu pintei ele antes da TL, né? Pintei ele antes da TL, antes de dar a base aí do Fusca. O Fusca branco aí praticamente tá pintado, né? Amanhã mesmo é só, né, lixar ele bem lixadinho, né? Foi igual eu fiz com a TL. Né? Foi igual eu fiz com a TL, né? Eu já deixei ela toda na cor antes de pintar. É só o teto da TL que não tava com esse branco glacial, né? O teto eu precisei dar umas 3 mãos aí, né? Pra cobrir. Dei 3 mãos de tinta e 2 de verniz. E lá no Fusca branco Lotus aí vai, né, eu vou dar umas 2 mãos de tinta branca, né? Porque ele já tá na cor já. Que amanhã eu lixando ele não vai, né? Ele só vai vai ser aquela lixa para poder dar aquela aderência na tinta, né? Para não ter problema de descascar futuramente. Mas vai ser 2 mãos de tinta e 2 de verniz no Fusca branco, né? Na TL eu fiz, né, na parte do capu, né? Como o capu vai mais, né, a politriz, né, trabalha mais, né, para tirar um pouco daquela parte, né, que fica áspera, né, falar assim, né, que, né, ele pega poeira, né, quando a gente tá pintando, apesar que tá sujo aqui, né, onde que eu passei a mão aqui, ó, não dá pra ver assim no vídeo, mas a TL tá meio sujinha, mas mesmo assim, ó o brilho, né, ó o brilho. Né, teve aí comentário aí que falou, ah, martelinho de ouro. A pessoa não sabe nem o que é martelinho de ouro, né? Martelinho de ouro, né, é uma... Normalmente, quando a pessoa... É um carro zero, na verdade, né? Um carro zero aí. E às vezes, né, o dono não quer pintar. Às vezes deu um amassadinho, né?
Às vezes deu uma amassadinha em algum lugar. Aí pra não ter que pintar, né, não ter que fazer retoque no carro pra poder dar, assim, não dá diferença de cor, né? Porque se você pintar uma porta de um carro, depende, né, dificilmente a cor vai bater. Se você pintar uma porta, né? Às vezes a pessoa tem um carro aí que ela quer zelar, né? Por isso aí, no caso, não ter esse tipo de problema. E aí o carro é novo, né? O carro é novo, um carro bem cuidado que, tipo assim, né, que nunca foi batido, né? Que nunca foi batido, né? Nunca foi batido, nunca teve uma pintura, né? Que não seja de fábrica. E aí o dono não vai querer pintar uma porta, né? Pra ficar diferente. Aí, né, às vezes dá um raladinho, aí o dono leva no martelinho de ouro, vai dar aqueles, né, primeiro vai passar uma lixinha, né, para tirar o risco, às vezes ali às vezes a troca de cor, às vezes pegou num outro carro, né, ou numa coisa que marcou ali a tinta, né, mas não chegou a riscar. Aí o dono vai, né, leva lá no martelinho de ouro, eles vão, às vezes deu um leve amassadinho, eles vão rebater, né, com o martelinho para poder tirar a imperfeição, tirar aquela imperfeição, depois vir com um polimento, né, para poder não precisar pintar o carro. Aí a pessoa vem falar, né, martelinho de ouro, que meu serviço é serviço de martelinho de ouro. Aí como é que, né, um carro assim que nem falei ontem do anúncio, né? Teve gente que falou que viu Fusca aí, né? Placa preta, né? Placa preta por 25 mil. Né? Que eu anunciei esse daqui ontem. Falei que depois de prontinho aí, né? 38 mil, mais um valor negociável, né? Aí a pessoa fala que nunca que esse Fusca vai valer esse preço. Tem gente que paga, né? Quando a pessoa quer e gosta. Eu lembro que lá em Itanhaém eu tava com um bege da mesma cor, bege Nilo, né, que já tá lá na Suíça, né, com o dono. Eu lembro que eu fui um dia sair com ele, né, porque pro carro não ficar parado, né, não ficar muito tempo parado. Eu lembro que eu fui na praia com ele, né. Aí a pessoa parou com, né, eu nem lembro que carro que era, só sei que, né, era tipo um Camaro, um carro desses, né. O Fusca, e ó que o Fusca, né, que foi pra Suíça, ele nem é tão zerado igual esse daqui, né? Que esse Fusca aqui ele é bem inteiro mesmo. Esse Fusca aqui, se você for ver, ele foi pouco mexido, né? Ele não é um comparado ao Fusca que foi pra Suíça, né? Esse Fusca aqui, ele praticamente ele não é original, né? Pra vir a ter placa preta, que esses dias eu vi anunciado aí num canal que eu até acompanho, mas esqueci o nome, Venascar, um negócio assim, um nome meio estranho o canal, né? E aí eu sempre recebo notificação de eventos de carro antigo e carros anunciados, e ele tem lá. Esse dia anunciou, eu até mandei, né, pro dono desse Fusca bege, um com placa preta por 65 mil, né? 65 mil. Aí vieram falar que tem um aí de placa preta por 25, né? Então, põe aí, anuncia, né? De repente algum interessado, né? Se tem mesmo, então, né? Então, no caso, como é que se diz? Já aproveita, né? Para anunciar, né? Então, porque o valor desse daqui é esse mesmo, né? É esse mesmo que eu falei, né? Tá certo? Ainda vou fazer muita coisinha, que nem já tá praticamente pronto. Esse capu, essa semana eu já termino ele, né? O capu. Aí eu já vou montar as partes lá de trás do forro. É o que eu quero aproveitar, porque amanhã, pela previsão, né, o tempo vai estar quente, né? Amanhã e quinta. Então, provavelmente, tá com previsão aí de sexta-feira vir aqui um temporal. Não sei se vai vir igual esse que veio aí, que a gente ficou... Aqui ficou 30 horas sem energia, né? Na nossa casa. Mas teve bairro que até hoje ainda... hoje, terça-feira, né? Tá lá, são 80 horas. Eu estava falando no jornal de manhã que estava sem energia ainda. Então, quer dizer que
Deus, assim, a gente tá precisando de chuva, né? Mas que Deus abençoe que não venha igual veio esse temporal aí com as rajadas mais de 100 quilômetros por hora, né? O vento, né? Derrubou muita árvore aí, né? Então, isso está previsto para sexta-feira. Mas amanhã, né? Minha intenção é pintar, né? O Fusca branco. Dependendo do horário que eu pintar, eu já vou correr uma lixa, né? Na verdade, eu quero deixar secar bem, né? Secar bem essa base que eu dei aí, né? Mesmo sendo de outra cor, eu quero deixar secar bem que ela fica melhor de lixar, e cobre mais, né? Na verdade, assim, não embola na lixa na hora de lixar, falar assim. E parece que na hora que você tá lixando assim, você percebe que fica mais lisinho, né? Fica mais lisinho. Então, o que acontece? Aí eu não sei se eu vou pintar, né? Deixar pra pintar amanhã ou na quinta, né? Mas, né? Porque quinta-feira eu tava pretendendo, né? Mexer no LK, né? Mexer no LK e descer, dar uma geralzinha mais ou menos ali no Chevrolet. Aí eu tava até vendo ali de passar a extensão, pelo terreno ali pra descer, já pra usar lá, né? Quero ver se eu já desço, já monto o cardan do LK, né? E aí eu vou levar o compressor de ar, né? Levar o compressor de ar pra poder, né, encher, né? Encher o sistema ali do LK pra poder ver se eu arrumo ali, já instalo o servo de embreagem, né? Instalar o servo de embreagem que depois só vai ficar faltando montar os dois pneus da frente para poder, né, já tentar ver se faz aquele test drive, né, que era para ter feito lá no São Paulo, mas, né, teve esse imprevisto aí dessas praticamente, né, 2 semanas aí de mudança, né? De mudança e organizar para poder, né, voltar ao ritmo normal. Agora, graças a Deus, estando aqui, né, não vou ter mais imprevisto assim de ter que mudar, de planos, né, falar assim, né? Então, se Deus quiser aí, vai, né, vou aproveitar e, né, já tá tudo por aqui, né, falar assim, né? Vou aproveitar para poder ver se eu consigo pôr o serviço para render, né? Render. Então, como eu falei, né? Pintar. Ver se eu consigo pintar aí o Fusca amanhã, né? Mesmo que falou que 1 hora da tarde tem uma previsãozinha de pancada de chuva, mas eu vi que pela previsão é uma pancadinha, né, isolada que fala, né? E aí é assim, tipo, entre 1 e 2 horas da tarde tem essa previsão, mas é aquela, pelo volume de chuva, é quase que um chuvisco, né? Não vai, né? Provavelmente não vai interferir na pintura, né? Se chegar a chover, né? São pancadas de chuvas isoladas que fala, né? Então, mas se eu começar a pintar ele cedo, tipo entre umas 10 horas mais ou menos, creio que esse horário aí eu já esteja aplicando a última mão de verniz, né? E aí a tinta já vai estar praticamente bem seca, né? O verniz também puxa bem, porque vai estar bem catalisado, né? Então, se chegar a dar uma chuvinha rápida, né, em cima assim, não vai, né, só se for uma chuva rápida e contínua, né? Aí danifica, mas uma chuva rápida não tem problema, né? Porque o verniz ele puxa bem, né? Até mesmo ali onde eu já pintei, eu nem coloquei uma proporção grande de catalisador assim, grande assim, né? Coloquei como eu não precisei não precisa ser uma secagem tão rápida, não precisa, tem hora que não precisa colocar assim uma proporção. Você pode até diminuir a proporção para ele ter uma secagem um pouquinho mais demorada, né? O problema de você, né, aumentar, né, assim, no catalisador, se a tinta de baixo, né, que nem, vamos supor que amanhã eu vou pintar e eu não usar muito catalisador na tinta de baixo, e aí quando eu for aplicar o verniz, né, o verniz
né, pode vir puxar mais e vir dar alguns pezinhos de galinha que fala, né? Na pintura. Né, mas raramente acontece isso, né? Raramente. Só acontece quando você está usando, às vezes, uma tinta por cima de outra que não é compatível, né? Falar assim. Como o verniz que eu estou usando é verniz PU, né? Verniz para tinta PU, e o verniz é PU também, não tem, né? Não corre tanto risco, né? Normalmente isso aí acontece, né? Às vezes por isso que eu não gosto de usar também o Prime, né? Às vezes você usa o Prime num dia, né? Você lixou ali tudo, né? Você aplica o Prime num dia, lixou e no outro você já aplica a tinta, né? E às vezes o Prime, né, ainda você fica com aquela impressão que secou, mas não secou. Aí quando você aplica a tinta em cima, né, catalisada que fala, né? Ela vem dar essa reação aí de bolha, o pé de galinha, né? Então eu não evito usar, né, o Prime. Evito usar o Prime. E também, até mesmo a massa rápida, hoje em dia, antigamente eu tinha mania de lixar, de aplicar massa rápida de manhã e à tarde já pintar. Hoje não, eu prefiro, né, aplicar massa rápida, deixar secar bem uns 2 dias, né, e depois lixar para poder pintar, né? Que nem aqui no Capu mesmo já tinha uns 3 ou 4 dias que eu tinha aplicado massa rápida, né? Então hoje, né, lixei, teve uma boa cobertura, né? Mas ó, pode ver que ainda tem, né, ainda tem os pezinhos de galinha ainda, né? Tem os pezinhos de galinha, mas aqui como apliquei uma camada grossa de tinta, né, foi umas 3 mãos que eu apliquei aqui, então conforme eu lixar bem, ele praticamente vai igualar, né, e vai sumir, né, esses detalhes aqui, né? Praticamente vai sumir, né? Então foi por isso até que eu usei, né? Usei a tinta, né, que o branco ainda tenho bastante, né? O branco eu tenho bastante aí, tenho, né, assim, né, uma quantidade boa, né? Então eu preferi usar o branco aí mesmo para cobrir, porque poderia assim de usar o bege e depois que eu for lixar para fazer a pintura final, faltar tinta, né? Faltar tinta. Então, amanhã eu lixando, né? Amanhã ou depois, quando eu for pintar, lixando bem, já vai. Eu posso dar uns pontinhos de massa rápida ali em alguns detalhezinhos, né? Que apareceu, que o branco mostrou ali. Posso dar uns pontinhos de massa rápida que, né? Que eu sei que às vezes alguns pontos ali a tinta não vai cobrir, que a tinta não cobriu, na verdade, né? Porque a pessoa fala, a tinta não cobre. Não é que a tinta cobre, né? É porque quando você aplica uma camada igual que eu apliquei ali, praticamente 3 mãos, quando eu vou fazer o lixamento, né? Quando eu vou lixar, né, a lixa, né, conforme eu lixo, ela vai sumindo o defeito, né? Não é que a tinta cobriu. É porque ela, como teve essa camada de tinta mais grossa ali, né, em cima do defeito, eu vou lixar, né? Vou lixar e vai até igualar, né? Aí vai ficar lisinho. Por isso que eu falo que a tinta cobre, né? A tinta cobre porque depois que lixar, né? Porque toda vez que eu faço essa base, eu lixo de novo, né? Além dela mostrar o defeito, né? Aonde está o defeito, eu vou lixar, começar com a lixa mais grossa, né? Que nem ali eu começo com a lixa 120, depois venho com a 320, aí já fica lisinho. Praticamente os defeitos somem. E aonde eu vejo ali que eu sei que o defeito não vai cobrir, eu passo né, uns pontinhos de massinha rápida ali, de massa rápida, né? Uns pontinhos de massa rápida ali para poder cobrir. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus quiser, o Fusquinha Branco Lotus aí tá todo pintadinho, né? Que nem eu falei, já pintei tudo ali, a interna do capô, né, a parte de cima, né, que tava sem pintar, pintei as entradas de porta, já pintei as caixas ali, alguma parte de trás ali, né, que eu pintei de branco, mas ali alguma parte nem branco vai ser preto, né?
Eu pintei para ter uma cobertura, porque depois que eu for aplicar Brascoved, né? Que é tipo aquele emborrachamento nas partes que foi soldada, né? Pra já tá coberto de tinta, né? Como eu lixei hoje, né? Pra não, com o tempo assim, não, né? Antes de eu aplicar o Brascoved, não vinha aparecer alguns pontos de ferrugem, né? A ferrugem porque a tinta já cobriu, né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Tudo de bom.